bom com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Tati Aconselha. E hoje nós vamos falar de emoção, porque além de ser coach de autoestima, além de ser coach de amor próprio, de relacionamentos felizes, saudáveis e funcionais, eu também entendo tudo, modéstia à parte, de emoções, de inteligência emocional e principalmente de como lidar com essas emoções, porque não adianta absolutamente nada saber o que são emoções, para que elas servem, se você não tem absolutamente nenhum domínio sobre as suas emoções. E hoje nós vamos falar justamente disso, do que a gente sente e do que a gente sente com muita intensidade. Isso mesmo, Tati Lauck aqui, e hoje nós vamos conversar justamente sobre intensidade. Eu recebi uma pergunta muito capciosa de uma seguidora, me perguntando assim: Tati, o que eu faço, afinal de contas? Eu sou muito intensa. Eu sou muito intensa nos meus relacionamentos e nós vamos compreender quais são os problemas de ser intensa demais. Nós mulheres, nós temos o costume, né, de nos denominar dessa forma. Não, o problema é que eu sou muito intensa, Tati. Eu me entrego muito, eu estou lá realmente entregue, querendo que o relacionamento dê certo, e eu vou com tanta ânsia, com tanta sede ao pote, que a frustração, quando essa relação não dá certo, acaba sendo gigantesca. Eu sou intensa demais, as minhas emoções, elas vivem assim, ó, a flor da pele, eu sinto com muita força, eu sinto com muita intensidade. O que eu faço para construir, de fato, relacionamentos felizes e saudáveis? Meninas e meninos, primeiro a gente vai realmente separar, porque a gente mistura os sentimentos. A gente, na verdade, muitas vezes sente uma coisa e gosta de dar outro nome, porque esse nome é mais bonito. Esse nome é mais comercial. É muito mais fácil falar que eu sou intensa, que eu sou entregue, que eu sou muito apaixonada. É muito mais bonito do que falar que eu sou ansiosa, que eu sou dependente emocional, que muitas vezes eu projeto um futuro, projeto um romance, crio uma história de amor na minha cabeça e essa história de amor não dá certo e eu fico muito frustrada. É muito mais bonito falar que é intensidade. Não, é porque eu sou muito intensa. É chato a gente falar que a gente é ansiosa, que a gente cria muita expectativa, que a gente é desesperada por relacionamentos, desesperada por homem. Vocês não acham mais bonito falar que a gente é intensa? Eu, por exemplo, sou intensa. Mas eu descobri que eu sou intensa há pouquíssimo tempo. Eu sempre falava que eu era intensa, eu sempre falava que eu sentia tudo com muita força, e é verdade. Pessoas que são intensas e que são dependentes emocionais, pessoas que estão desesperadas pelo amor, elas sentem com muita força. Eu não estou reduzindo a sensação e a emoção. Eu só quero que vocês compreendam que muitas vezes o que você tem não necessariamente é intensidade. E que intensidade não é um problema. O seu problema, com certeza, não é a intensidade em si. Vou dar o meu próprio exemplo. Eu sou canceriana. Para quem entende, gosta um pouquinho de astrologia, sabe que cancerianos são românticos, são dramáticos, são chorões, sentem as emoções na flor da pele, são muito família. Então, sim, meus amores, eu sou intensa. Mas eu descobri que eu era intensa há pouquíssimo tempo, porque durante a minha vida inteira, apesar de dizer para todo mundo que eu era muito intensa e ter comportamentos inconsequentes, comportamentos irresponsáveis comigo mesma, comportamentos levianos com a minha própria saúde emocional, irresponsáveis, e, enfim, eu tinha esses comportamentos devido à minha ansiedade e o meu desespero por viver uma história de amor, e eu botava a culpa no signo, eu falava que eu era intensa demais. E, na verdade, era uma mistura de emoções, de sentimentos, de padrões mentais, porque são os nossos padrões mentais, é o jeito que a gente pensa e que a gente enxerga a vida, que determina como é que a gente vai se sentir e, por consequência, como é que a gente vai agir.
reações, atitudes e comportamentos que definem uma pessoa intensa no amor estão muitas vezes ligados a um desequilíbrio, estão muitas vezes ligados a uma projeção. Vamos compreender, vamos rebobinar um pouquinho a nossa própria vida. Desde quando a gente é criança, a gente é a gente, mulheres, tá, meus amores? Eu estou falando das mulheres. Os homens não têm o mesmo condicionamento que nós. Nós somos condicionadas a buscar relacionamentos. Nós somos condicionadas a buscar príncipes, histórias de amor, exatamente como acontece nos contos de fadas que a gente assiste. Vocês já observaram que a gente sempre tem uma Barbie e um Ken, que a gente sempre ganha um bebezinho pra gente brincar quando a gente é criança. E eu não estou dizendo que isso é um problema, meus amores, porque eu acho uma perda de tempo a gente ficar julgando o que a gente não consegue mudar. Então, a mente coletiva trata a mulher desde criança de modo que a mulher sinta essa necessidade de se relacionar. Nós somos condicionadas, nós somos criadas para buscar proteção, para buscar o afago, para buscar a felicidade nos braços de um relacionamento ou de um homem ou de uma mulher, dependendo realmente da sua orientação. Um homem ou uma mulher, enfim, um relacionamento. Nós somos condicionados a nos relacionar. Se a gente conhece uma pessoa relativamente interessante, a gente já faz um filme na nossa cabeça. Então, o que acontece? Se eu, o quanto mulher, não tenho autoconhecimento, não tenho autoconsciência mental e emocional o suficiente, eu posso projetar. Isso acontece. Eu não tenho porcentagens exatas, mas eu diria que 90% das mulheres acreditam piamente que a felicidade delas e a completude está no outro, está na relação, num casamento, numa família que será construída. Então, o que acontece? Eu projeto durante toda a minha vida a minha felicidade, a minha realização, o meu conforto existencial em um casamento, um namoro, uma relação, aquelas migalhas de afeto que a gente recebe de vez em quando. E o que acontece quando eu acho um namorado ou quando eu acho um ficante? Qual o sentimento que eu tenho? Muitas vezes a intensidade. Mas por que que essas emoções intensas brotam? Porque eu estou desesperada. Porque eu estou desesperada pelo amor. Porque eu estou desesperada para aquela pessoa que eu encontrei me enxergar como a mulher da vida dele, para que a gente sempre dê um passo a mais na nossa relação. Se eu acabei de conhecer a pessoa, eu quero ter, assim, uma relação com ela, uma relação de ficante. Se eu já tô nessa relação de ficante, eu quero ser namorada. Depois de um tempo, se eu for namorada dessa pessoa, eu quero me tornar esposa dessa pessoa. E depois de um tempo, se você segue um padrão, se você não para pensar e para se conhecer, você vai querer seguir o protocolo da boa menina, da boa mulher. Depois de um tempo casada, você vai querer ter filho. Então, o que acontece? Nós estamos desesperadas para viver essa história de amor que nós projetamos na nossa mente desde quando a gente é criança. Então, você imagina quando você encontra um príncipe encantado. Pode ser que ele seja um sapo, pode ser que ele seja assim, o cocô do cavalo do bandido, mas é quem está ali naquele momento. Ele é o personagem que vai ser capaz de cumprir, na verdade, realizar junto comigo esse sonho que eu criei na minha cabeça. E eu me sinto desesperada para estar do lado dessa pessoa. E esse desespero causa ansiedade, causa carência, causa baixa autoestima, causa a hipervalorização do outro, a hipervalorização da vontade, a hipervalorização dos valores, dos hábitos. A gente começa a se anular para que a gente consiga caber na vida da outra pessoa, numa atitude desesperada de manter ela na nossa vida. Então, muitas vezes, quando a gente se autodenomina mulheres intensas, na verdade não tem nada a ver com intensidade, tem a ver com ansiedade, com desespero para estar naquele relacionamento com aquela pessoa, independente de quem a pessoa seja. Pode ser um cara que já sacaneou um monte de mulher, mas como eu tenho um sonho, e daí eu tenho essas crenças, porque tem muita gente que adora falar, né? Homem tá difícil. Gente séria tá difícil. Relacionamentos estão difícil. Hoje em dia, meu Deus do céu, para você conseguir se relacionar, casar, meu Deus do céu. E daí quando muitas vezes a gente encontra um... Gente,
Vou falar no bom português. A gente encontra muitas vezes um Zé Ruela. Só que a gente está tão desesperado e as pessoas falam tanto sobre isso na nossa mente que a gente quer transformar aquele Zé Ruela num príncipe. A gente passa a ignorar todos os sinais que ele não tem nada a ver comigo e tenta fazer aquele relacionamento dar certo. Se entrega, se joga, se anula, faz absolutamente tudo para agradar sem que a pessoa nem queira. E além de você se sentir extremamente ansiosa para ter aquela pessoa do seu lado e para sempre dar um passo a mais naquela relação, você causa um desinteresse. Porque a partir do momento que você tem essa atitude desesperada, ansiosa, carente, que não tem absolutamente nada a ver com intensidade amorosa, você se torna desinteressante. Você se torna uma pessoa que vai ser facilmente descartada. E daí, quando isso acontece, porque você não se valorizou, porque você não se colocou em primeiro lugar, porque você colocou aquela pessoa que nem merecia estar sentada na janelinha da sua vida, lá no banco da frente. Inclusive, na frente de você mesmo, num lugar acima do teu. Você se torna desinteressante, porque o que faz a gente ser interessante é justamente a nossa autoconfiança, o nosso amor próprio, a fidelidade à nossa natureza. Quando eu não faço isso, quando eu abro mão de mim pelo outro, eu me torno desinteressante. Daí o outro se desinteressa por mim naturalmente, ou se não começa a mentir, me trair, me sacanear e ter comportamentos indignos quando ainda está comigo. Melhor ainda quando eles terminam, mas tem uns que não terminam, que tem vida de solteiro mesmo quando ainda está do nosso lado. Isso acontece demais. E parte da responsabilidade é nossa, porque nós entregamos tanto a nossa vida na mão do outro, que o outro começa a se enxergar do jeito que a gente mostra para ele que ele é, como se ele fosse mais importante que a gente, como se as vontades dele se sobressaíssem às nossas. E daí o que acontece? Esse relacionamento está fadado ao fracasso, ou a infelicidade ou fim. E daí você está extremamente carente, você está muitas vezes enrolada num ciclo de abuso, num ciclo abusivo, num ciclo tóxico, num ciclo infeliz, onde você não consegue sair, onde você se sente emocionalmente dependente daquela pessoa, onde você se sente ansiosa com aquela pessoa e você bota a culpa na intensidade. Nossa, esse relacionamento acabou porque eu sou muito intensa. Não confunda intensidade com dependência emocional. Não confunda intensidade com ansiedade. Não confunda intensidade com carência, com baixa autoestima. Quando as minhas seguidoras e as minhas alunas apontam esse comportamento intenso, porque de fato as nossas emoções funcionam que nem um furacão. Quando a gente está ansiosa ou quando a gente está desesperada, a gente sente assim uma agonia visceral, a gente sente uma dependência realmente física, psíquica daquela pessoa. Então é natural que as suas emoções, a minha mãezinha, que essas emoções sejam realmente um furacão dentro da gente. A gente trata como gostaria de ser tratada. Então, na verdade, nós temos que ser fiéis à nossa natureza. Muitas vezes a gente acaba se doando demais, inclusive atropelando quem a gente é para agradar o outro. E a gente exige que o outro faça o mesmo. Então, muitas vezes a gente tem esses comportamentos esperando, não é um comportamento, na verdade, altruísta. Eu não dou para a pessoa o que eu tenho, eu dou aquilo que eu quero receber de volta. E no amor isso não funciona. Não funciona, infelizmente. Não, eu vou abrir mão de ficar com a minha família para ficar com a dele. E o meu subconsciente fica esperando que ele faça o mesmo. Ele não vai fazer o mesmo. E ele não tem obrigação de fazer o mesmo. Não tem, gente. E ficar esperando isso, usar do seu afeto e da sua disponibilidade como uma moeda de troca, não vai funcionar. Só vai te manter ainda mais nessa teia, porque você vai se afastar de quem você é, porque você quer agradar tanto o outro, que você acaba se moldando a vida dele, fazendo aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta, estando aonde ele quer estar, vivendo do jeito que ele quer viver, e você vai se afastando cada vez mais de você. E vai se tornando desinteressante para a pessoa que está do seu lado. E a pessoa que está do seu lado, ela não vai retribuir do jeito que você quer.
Ela vai te dar o que ela tem. Se você consegue aceitar o que ela tem e o que ela é, continua do lado dessa pessoa. Agora, se você está usando o seu afeto e as suas atitudes como uma moeda de troca, isso não vai funcionar. Me desculpa falar a verdade, mas não vai funcionar. Se você realmente não está alinhada com essa pessoa que está do teu lado, respira fundo, conversa com ela, busca um caminho que seja comum para os dois. Caso não seja possível, caso não possa, caso vocês já estejam tão distantes que já não conseguem se dar as mãos o quanto alma, porque o quanto pessoa a gente consegue, né? Mas o quanto alma, muitas vezes a gente não consegue. A minha mãe me falou isso, eu achei muito bonito. Resultado, dependência emocional, aprendendo muito com você. Obrigada, meu amor. E é justamente isso, meus amores. A dependência emocional, ela é pior do que a dependência financeira. A prisão emocional, ela é pior do que uma prisão de segurança máxima. Porque você pode ir embora do que está te fazendo sofrer, mas você não consegue. Por isso que a autoconsciência emocional é tão importante. Por isso que saber diferenciar o que é intensidade, do que é ansiedade, do que é dependência, do que é carência, do que é baixa autoestima é tão importante. Vocês já viram a metáfora do elefantinho que vive no circo? O elefantinho, ele vive com uma bola de 5 quilos preso no pezinho dele. O elefantinho, ele pode sair a hora que ele quiser com aquela bolinha de ferro de 5 quilos no pezinho dele. Mas ele está tão acostumado a ser preso que ele não tem consciência do poder que ele tem e fica uma vida inteira num circo sofrendo com uma bolinha de 5 quilos preso no pé dele. É o que acontece com a gente. É o que acontece principalmente com nós mulheres dentro de relacionamentos. A gente, no final das contas, pode sair a hora que a gente quiser. Não tem nada que segure a gente. Mas muitas vezes a gente não consegue. Porque a gente pensa que não sabe lidar com o fim dessa relação até que a água bate na bunda, né, gente? Porque de vez em quando o universo passa umas coisas na nossa cara que a gente não consegue ignorar. Verdade, eu tô passando por isso. Jana, meu amor, eu vi sua mensagem, eu vou responder, tá bom? Só que eu respondo as minhas queridas seguidoras maravilhosas com muita calma e com muita tranquilidade. Eu não respondo de qualquer jeito. Por isso que eu ainda não respondi. Quero te dar uma resposta que você merece. Fique muito tranquila. Então, o que acontece, meus amores? A gente vive numa prisão emocional. E a gente coloca a culpa na intensidade, porque de fato nós estamos vivendo um turbilhão emocional. E o que esse turbilhão emocional causa na nossa vida? Causa esgotamento energético, causa ainda mais baixa autoestima, cansaço, tristeza, ansiedade. Contem para mim se vocês sabem o que é ansiedade. Obrigada, meu amor. Contem pra mim o que é ansiedade, meus amores. Eu vou explicar pra vocês o que é ansiedade, para que vocês consigam fazer essa diferenciação. Ansiedade é a incapacidade da nossa mente de ficar no momento presente. Por que eu me sinto ansiosa? Porque eu conheci uma pessoa que eu mal conheci. Eu mal conheci a pessoa. Eu não sei como é que ela é, eu não sei como é que ela trata os pais dela, eu não sei como é que era a relação dessa pessoa com os ex-namorados, eu não sei se essa pessoa é uma boa pessoa, se ela é honesta, se ela é verdadeira, se ela é sincera. Eu não sei se ela não é um narcisista, um psicopata, eu não sei nada dela. Mas a minha mente já projetou o futuro. Eu já tô pensando que ele é uma pessoa incrível. Já tô pensando que ele é um puta potencial para ser pai dos meus filhos. Eu já tô pensando que a gente pode ter um futuro junto, que os nossos signos combinam. Ou seja, eu mal conheci a pessoa e já estou projetando uma imagem dela na minha mente. E já estou projetando o nosso relacionamento e já estou criando um script mental de como a minha vida vai ser do lado dela a partir de agora. E é isso que gera ansiedade, é a incapacidade de viver o momento presente. Se eu acabei de conhecer uma pessoa, por que eu não posso me entregar ao momento que eu estou vivendo? Se eu acabei de conhecer uma pessoa, por que eu não posso tratar ela como uma pessoa que eu acabei de conhecer? Por que eu já quero tratar como namorado, tratar como marido, tratar como pai dos meus filhos? Por que eu fico pulando etapas? É justamente isso que gera ansiedade, a expectativa que a gente cria em relação à pessoa que muitas vezes a gente acabou de conhecer. Ou, às vezes, uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, mas que no final das contas a gente não conhece de verdade. Meus amores, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente mal se conhece.
Nós não somos treinadas, criadas, ensinadas a conhecer a gente mesma. É por isso, inclusive, que a gente projeta o nosso futuro e a nossa felicidade em outras pessoas e não em nós mesmas e nas nossas realizações ou encontrar uma pessoa que de fato se pareça com a gente. Nós não somos criadas para isso. Nós somos criadas para buscar uma relação e a completude fora. E fora não existe. Por isso que nós entramos incompletas em relacionamentos e saímos desses relacionamentos destruídas. Porque a gente busca uma coisa que não está lá. E o vazio que a gente sente, quando compartilhado, se torna maior ainda. Se nós já temos um vazio dentro da gente, se nós já sentimos ansiedade, tristeza, se nós já não nos compreendemos, quando a gente tenta aliar essa confusão mental e emocional com o relacionamento, que é uma situação extremamente desafiadora, que faz a gente aprender várias coisas na marra, esse buraco existencial, essa confusão, essa ansiedade se tornam cada vez maiores. E é isso que gera ansiedade. O segredo de viver intensamente, agora sem ficar projetando romances na nossa cabeça e achar que o outro tem a obrigação, inclusive, de realizar os nossos sonhos, de fazer a gente feliz. Ele não é obrigado. E nem a função dele te fazer feliz. Seja feliz você. Viva intensamente. Dá perfeitamente, meus amores, para ser de fato intensa e viver intensamente as relações amorosas. Só que sem essa ansiedade que esgota a nossa energia de vida. Que faz com que a gente não prospere no trabalho, não prospere financeiramente, não nos tornemos boas mães, boas amigas, boas filhas, boas irmãs, porque a gente está o tempo todo envolvido em dramas de relacionamento. Vocês já pararam para pensar como é que vocês ficam emocionalmente quando vocês estão com um relacionamento de merda? Vocês já pararam para pensar como é que vocês estavam emocionalmente 1, 2 semanas antes do relacionamento acabar? A vida fica um inferno. A vida fica um inferno. Você não consegue fazer nada, você não consegue dormir. Se você já é casada, você olha para o cara que está do seu lado e você já não sabe mais o que você sente por ele. Em momentos você sente apego, em momentos você sente raiva, em momentos você sente ternura, em momentos você sente asco. Quem nunca passou por isso? E essas emoções, meus amores, acabam com a nossa energia de vida. Muitas vezes perdemos a nossa identidade por se doar demais a alguém que muitas vezes nem merece. Meus amores, ninguém merece. Ninguém merece que a gente se doe além da conta. Ninguém. A pessoa pode ser maravilhosa, pode ser um príncipe. Nós não podemos nos doar mais do que a gente tem. Não pode, porque a partir do momento que a gente se afasta da gente, não dá para ser feliz. Quando a gente se afasta de quem a gente é, do estilo de vida que a gente gosta de ter, a gente pode ser casada com o príncipe de Gales. A gente não vai ser feliz. Não tem como. Um exemplo, a senhora princesa duquesa de Sussex, a Meghan Markle, não sei nem falar o nome dela, casada com o príncipe Harry. Meninas, ela é casada com o príncipe Harry. Não que eu ache lá essas coisas, eu nem sei. O príncipe Harry não faz nem o meu tipo, mas, pô, ele é o príncipe da Inglaterra. E ela, quando estava grávida, pensou em suicídio. Porque ela estava lá vivendo na realeza britânica e aquilo lá era um desafio muito grande para ela. Ela não gostava daquele estilo de vida que ela estava tendo e ela pensou em se matar enquanto ela estava grávida. Meus amores, se a princesa lá, a princesa esposa do Harry, pensa em se matar por causa de boy, imagina o que a gente passa nessa vida. Não é fácil, não é fácil. Então, não confunda intensidade com ansiedade, com dependência emocional. Não doe para o outro mais do que você tem. Doe dentro dos seus limites. Viva intensamente, sim. Gente, para mim, sinceramente, se for para viver um relacionamento meia boca, prefiro ficar sozinha. Para mim, dentro do meu modelo de mundo, se não for para entrar de cabeça no relacionamento, eu nem entro. Se for para entrar com freio de mão puxado, eu não entro. Se eu não puder me entregar de corpo e alma para aquele cara, eu não entro. Eu sou intensa. Não é à toa que eu, por exemplo, estou sozinha nesse momento. Porque eu sei que não é qualquer pessoa que de fato merece essa minha intensidade. Porque eu me entrego de corpo e alma, mas eu dou o que eu tenho.
Eu não tô esperando moeda de troca. E sabe qual que é o segredo de você viver intensamente um relacionamento? Você respeitar cada fase. Hoje eu posso perfeitamente conhecer uma pessoa e posso ficar com ela. Já aconteceu isso, inclusive, de eu conhecer uma pessoa em viagem e passar a viagem toda com essa pessoa. E, gente, eu sou muito intensa de verdade. Muito mesmo. Assim, quando eu tô com a pessoa, eu sou muito carinhosa, eu gosto de abraço, de beijo. Eu sou até assim, quando eu tô com a pessoa, eu sou até um pouco grudenta, porque eu gosto de toque, sabe? Eu sou intensa. Como vocês podem perceber, eu sou muito boa em me comunicar, então eu mando mensagens bonitas. Eu gosto disso, eu sou assim, não tem problema em ser assim. Porque é a minha forma de expressar os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu não estou pedindo para o outro fazer o mesmo por mim. Eu estou expressando da forma que eu gosto. Agora, as últimas pessoas que eu conheci, o que acontece? Aqui, ó. Eu conheci uma pessoa por um mês, fizemos planos, eu me doei demais e acabou que estou péssima. E o outro vive muito bem. Amiga, ó, estamos juntíssima, porque eu era desse jeito. Eu era desse jeito. Ó, eu conheci o cara, mas eu conheci assim, eu ficava com ele uma vez. E daí eu já tava imaginando. Já estava me imaginando vestida de noiva, já não sabia se quem que ia vir primeiro, se ia vir Enzo ou se ia vir Valentina. Eu já estava preocupada com o sobrenome, porque se a gente casasse, né, eu queria que ele tivesse um sobrenome top, porque o meu é top, daí tinha que ser um sobrenome top. Tatiane Lauck Tananã. Eu era assim. O plano, eu já tinha um filme na minha cabeça. O cara olhou torto pra mim. O cara curtiu uma foto minha. Jesus amado. Minha mãe tá aí na live, gente. Minha mãe não me deixa mentir, não. O último doido lá que eu me apaixonei, eu me taquei dentro da Chapada dos Veadeiros com um cara que eu mal conhecia. Gente, eu era desse jeito, era eu na vida. E eu achava que era coisa do destino. Eu falava assim, ai meu Deus, a forma que a gente se conheceu foi tão significativa. Eu estava lá em São Paulo, numa noite fria de domingo, e nananã, e eu já criava, assim, uma história universal para justificar aquele romance que eu estava vivendo. Gente, eu fazia cada marmota, minha mãe tá aqui, minha mãe não me deixa mentir. Eu era assim, meninas, eu era assim também. Eu era assim, não, eu sou intensa até hoje. Só que agora eu paro de criar expectativa, né? E daí o que acontece? Hoje eu consigo conhecer os boys. Eu, por exemplo, fui pro Rio de Janeiro ano passado, quando ainda não tinha pandemia, soltando os balões. Olha, eu conheci um cara soltando balão, pensei, pronto. Isso quer dizer que ele é o homem da minha vida. Se você conhece uma pessoa e quando você solta o balão, quer dizer que ele é o príncipe da sua vida. Gente, essas eram as histórias que passavam na minha cabeça. Não é à toa que eu comi o pão que o diabo amassou com maionese. Comia, não tenho vergonha de admitir, não. Muito pelo contrário, se eu não tivesse tomado muito meu cu, eu não estava aqui junto com vocês, porque eu aprendi na pele a emoção da intensidade, da dependência emocional, da projeção, de buscar desesperadamente relacionamento. Eu era assim. Eu era, não tenho vergonha de admitir. Muito pelo contrário, eu acho que a maior parte das mulheres são assim, porque a gente é criada para isso. Tá tudo bem, não tem problema. A gente tá viva, tá respirando e pode mudar a qualquer momento. E daí o que acontece? Hoje eu consigo. Fui pro Rio de Janeiro ano passado, conheci um boy top no carnaval, passei o carnaval todo com ele, a gente ficou de namorandinho. Quando ele ia no banheiro, conheci outros também, porque a gente tá no carnaval do Rio de Janeiro também, né? Também, né? Pelo amor de Deus, a gente também não pode ficar emocionado demais no carnaval do Rio de Janeiro. Mas aí você vive intensamente aquele momento e ficamos juntos vários dias do carnaval e fizemos planos de ir para Trancoso, de ir para não sei aonde. E, gente, ok, quarta-feira de cinzas, acabou. Eu percebia quando eu estava junto com ele que nós dois não tínhamos nada a ver um com o outro. A gente não tinha mesmo, mas estava divertido, era carnaval. Eu vivi intensamente os 3 dias que eu passei com ele. Mas sem criar expectativas, sem achar que ele era meu marido ou que ele ia ser pai dos meus filhos, sem esse tipo de coisa. Ou seja, hoje eu consigo viver intensamente aquilo que eu tenho vontade, eu consigo viver intensamente do lado de uma pessoa sem ficar pensando no dia de amanhã. E não tem problema nenhum você pensar no dia de amanhã, quando vocês de fato têm uma conexão, quando é recíproco, quando vocês já estão se conhecendo mais profundamente há um tempo.
Não tem importância você se entregar mais um pouquinho a cada dia, contanto que haja reciprocidade e possibilidade de realmente haver um relacionamento ou daquela pessoa ser realmente bacana. Hoje eu consigo conhecer uma pessoa, identificar que ela não tem nada a ver comigo, viver aquele momento e depois, ó, tchau, bebê, obrigada, ó, thank you, next. Hoje eu consigo. Antes eu não conseguia. Eu não podia me bater com um doido na esquina, que eu já estava pensando em casamento, em filho, em refazer minha família. Meus amores, não é assim que funciona. E daí a gente adora dizer que isso é intensidade. A gente ama dizer que a gente é intensa. Na verdade, a gente é emocionada. Por isso que a gente fica se lascando. E daí qual que é a questão toda? Tá, que sou emocionada mesmo, percebi. Meu Deus, já era. Não, meus amores, não já era. É somente começar a desenvolver a habilidade de compreender o que está passando na sua mente e no seu coração, porque você de fato sente. Você sente uma emoção, você sente o seu coração bater, você sente que esse amor foi escrito nas estrelas. Eu sei como é que é, eu também sentia isso, eu te entendo, calma, eu sei como é que é. Agora, quando a gente compreende como é que a gente funciona, fica mais fácil lidar. Eu, quando eu tô apaixonada, eu sei que eu tô apaixonada. Eu sei. E eu vivo as minhas paixões intensamente. Como eu falei, sou canceriana, faz parte da minha natureza. Eu sou apaixonada, sou romântica, sabe? Eu gosto. Eu gosto. Mas isso já não me cega mais. Eu já passei por inúmeras paixões. Eu já vivi 6 relacionamentos, 6 namoros sérios. Eu achei que eu fosse morrer toda vez que eu acabei todos eles. Eu achei, nossa, eu vou morrer, eu sou muito apaixonada. E não morri? Não, gente, eu não morri. Não morri. Por mais intensa que eu fosse, porque eu sou, tô aqui. Tô aqui contando a minha história para vocês. Então, se você é realmente intensa, se faz parte da sua natureza ser intensa, ótimo. Aproveita a sua intensidade, porque o que faz a gente feliz é justamente ser fiel à nossa natureza. Eu sou fiel à minha natureza intensa. Sou intensa mesmo, o cara que estiver do meu lado vai passar bem, viu? Porque eu sou um amorzinho. Sou um amorzinho mesmo e você é um amorzinho sempre, porque eu sou assim. Eu sou um amorzinho com a minha mãe, eu sou um amorzinho com os meus amigos, eu sou um amorzinho com o meu filho, eu sou um amorzinho com a galera que faz malabarismo na rua. Eu sou, é da minha natureza ser um amorzinho. E serei um amorzinho com o cara que estiver do meu lado. Não por ele, mas por mim. Porque eu sou assim. Eu sou um amorzinho com as minhas alunas, eu sou um amorzinho com as minhas seguidoras. Faz parte da minha natureza. Eu não vou fazer isso por um homem, eu faço isso por mim. É o meu jeito de demonstrar afeto. Não tem problema ser intensa. Não coloque a conta na intensidade se você anda comendo pão que o diabo amassou na mão de homem. Agora, se você tá com a autoestima baixa, se você acha que precisa daquele cara, que nem é um cara tão bacana assim, que muitas vezes te esculacha, que não te respeita, que às vezes mente, que às vezes trai, que às vezes engana, que às vezes te faz boba, que às vezes te humilha, que tem um ciúme excessivo, que não te respeita, tudo isso, aí você tem um problema. Aí você precisa, sim, passar por um processo profundo de autoconhecimento. Aí, sim, você precisa passar por um processo profundo de desenvolvimento de autoestima. Para que você, de fato, consiga se reconhecer o quanto mulher, consiga sair desse ciclo de dependência emocional que você tem em relação a relacionamentos de uma forma geral, porque não pense que é esse cara que você está vivendo agora. Ou esse amor que você está vivendo nesse momento não tem a ver com esse cara e nem com esse relacionamento. Tem a ver com você. Se você não se curar, se você não buscar se entender, compreender como suas emoções funcionam, qual que é o padrão que você usa para escolher os companheiros que estão do seu lado, porque você tem um padrão. Você pode não saber, mas você tem um padrão. Você tem critérios subconscientes que te fazem atrair e enxergar somente homens com determinadas características e comportamentos. É importante que você tenha essa autoconsciência, inclusive para dizer não caso o seu padrão seja de homens tóxicos. E é justamente o que aconteceu comigo, meus amores. Eu tinha um padrão. Na verdade, eu tenho um padrão, porque essas pessoas ainda aparecem na minha vida. Mas eu consigo perceber com muita clareza e falar, ó,
Já assisti esse filme, não quero, não quero. Chifre, meu Deus do céu. Chifre eu tenho na cabeça que se eles estivessem aqui ainda, não cabia nem aqui nesse vídeo. Fui muito traída, fui muito chifrada, fui muito enganada. Era o padrão de relacionamento que eu conhecia, foram os relacionamentos que eu vivenciei na minha infância, na minha adolescência. Era o meu mundo. Eram as pessoas que eu atraía. Sim, meus amores, a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade por escolher essas pessoas que muitas vezes fazem a gente sofrer. A gente tem a nossa parcela, porque a gente escolheu estar do lado dessa pessoa. Ela não obrigou, foi a gente que escolheu. E se ela é uma pessoa completamente esdrúxula, sem noção, que pisa na nossa cabeça, a gente tem que assumir a nossa parcela de não ter investigado bem quem era essa pessoa antes de pegar a minha vida e entregar para ela. E ainda falar assim, não é que eu sou intensa. Não. Você está projetando, você está sonhando, você está pensando num romance que só existe dentro da sua cabeça. Ai, gente, aqui, ó, eu tô sofrendo horrores por isso. Meu amor, eu te entendo. Te entendo, te entendo. E queria dar um recadinho, porque eu tenho recebido muitos mesmo, directs de seguidoras lindas e maravilhosas que estão em fase terminal de relacionamento, né, gente? Graças a Deus que estão cheias de saúde, se Deus abençoar. Mas eu tô recebendo muitas mensagens de seguidoras que estão realmente de final de relacionamento ou que já terminaram e estão sofrendo muito. E eu quero ter uma conversa muito séria com vocês, mulheres lindas e intensas que estão aqui comigo. Calma. Essa dor, esse sofrimento, um dia passa caso você não alimente. Se você parar de alimentar, se você parar de ficar olhando a vida do cara nas redes sociais, se você parar de ficar conversando com ele todos os dias, se você parar de ficar dando conversa, indo atrás dele ou aceitando as migalhas que ele te dá, uma hora passa. Eu tive um relacionamento específico que demorou 6 meses para parar de doer. Mas eu não me arrependo nem um dia de ter resistido quando essa pessoa quis voltar para mim, porque ela quis voltar para mim. Inclusive, isso é muito comum, gente. Eu fiz até uma live antes de ontem falando disso. Geralmente, a gente sente uma dependência emocional mútua quando acaba um relacionamento, porque nós temos um hábito, nós construímos uma rotina do lado de alguém e quando há essa ruptura, os dois sentem saudade. É normal sentir saudade. Qualquer mudança causa estresse mental e emocional. Então, é natural que peça para voltar. Agora, se for uma relação que não te faz feliz, se essa pessoa tiver diferenças inconciliáveis com você, respira fundo, amiga. Respira, porque uma hora vai passar. Agora, se você resolver voltar, você vai viver tudo de novo, aquilo que você estava vivendo, você vai assistir o mesmo filme de terror de novo. Pra quê, gente? Pra quê? Eu falo todos os dias que eu tô aqui com vocês. Tem homem demais no mundo, tem muitos. E tem inúmeros que têm características incríveis que são capazes de fazerem vocês felizes. Não fiquem perdendo todos os cabelos da cabeça por conta de um só, não. É muita escassez. A gente vive num mundo de muita abundância. Abundância de amor, abundância emocional. Homens com uma abundância gigantesca de características diferentes. Se você só se relacionou com um cara sacana, para de ficar pensando que só existe cara sacana. Não, existe todo tipo de cara. O que você tem que aprender é escolher, é estar disponível para aqueles que são realmente capazes de trazer, de agregar alguma coisa boa para a tua vida. É só isso. Não é porque você se envolve só com safado que só existe safado. Isso é mito, é crença. Ainda bem que você fala isso todo dia para eu poder entender. Obrigada. Falo e falarei todos os dias. Porque no mundo onde tem 3 bilhões e meio de homens, você ficar definhando, morrendo por conta de um, gente. De um. Tenha santa paciência, né? Eu sei que dói, tenho empatia, já senti isso muito provavelmente vou sentir ainda muito também, porque eu sou jovem, sou bonita, tô inteira, vou sofrer por amor, porque sofrer por amor faz parte da vida. Acho que sofrer por amor vale muito a pena, sabe por quê? Porque amar é muito gostoso, porque ter uma pessoa do seu lado é muito bom, porque sentir o coração bater é muito gostoso. E a gente só consegue sentir isso quando a gente corre o risco realmente de se decepcionar. Tá tudo bem, tá tudo certo.
A gente só aprende vivendo, a gente só aprende tentando. Então, eu não sugiro que vocês, por exemplo, terminem relacionamentos disfuncionais para buscar ser feliz sozinho, morrer sozinho. Não. Terminem relacionamentos disfuncionais para que vocês se conheçam, se curem, se conectem com a verdade de vocês, consigam identificar se vocês são realmente intensas, como eu sou, ou se vocês têm um temperamento mais tranquilo, mais estável, se as emoções de vocês não são naturalmente explosivas. Busca se conhecer sem projeção, sem sonho de princesa, sem ficar desesperada por aquela pessoa. Termina esse relacionamento e busca se entender. Busque entrar em estado de amorosidade com você mesma. Desse jeito, se você se ama muito, se você se coloca em primeiro lugar, se você reconhece o valor que você tem, a capacidade que você tem e o merecimento que você tem, é isso que você emana para o universo e para as pessoas. E a chance de você atrair uma pessoa que te reconheça dessa mesma forma é muito grande. Por que esse cara que está do teu lado não está te valorizando? Porque você não se valoriza. E essa mensagem é exatamente a que você passa. Se você abrir mão de você para agradar o outro, é essa sensação que você dá. Você é mais importante do que eu. É isso que eu estou te dizendo entre linhas. E é desse jeito que ele vai me enxergar. A mesma intensidade que tenho para amar, tenho para sofrer. E a culpa é sempre minha, o que me deixa pior ainda. Meus amores, culpa é uma coisa que não serve para nada. Conta para mim, escreve aqui para mim um benefício de se sentir culpada. Não tenho que me sentir culpada por nada. Eu tenho que me acolher. Eu tenho que olhar para mim e me perdoar pelas decisões que eu tomei de acordo com a consciência que eu tinha naquela época. Acreditem, eu já tomei muita decisão furada, eu já fiz cada marmota, eu já fiz cada presepada, mas era o nível de consciência que eu tinha naquele momento. Era o nível de consciência que eu tinha naquela época. Então eu me perdoo pelas decisões equivocadas que eu tomei. E que no final das contas, meus amores, eu nem considero tão equivocadas assim. Porque tudo é do jeito que é. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. A nossa autoestima, a nossa autoconsciência, ela chega na hora que ela tem que chegar. Então, eu não tenho que ficar me culpando pelas decisões que eu tomei quando eu ainda não estava realmente preparada. Se eu não me conheço, se eu não me valorizo, se a minha autoestima é baixa, se eu fui condicionada desde criança a buscar homem em relacionamento, quais são as chances de eu tomar boas decisões? Pelo menos na área do amor. Quais são as chances? Quase zero. Quase zero, então não se culpa. Se acolha, do mesmo jeito que a gente acolhe uma criança que não tem discernimento para tomar uma boa decisão. Eu tenho um filho de 9 anos. Se eu mandar ele dormir 10 horas da noite, ele vai querer continuar jogando videogame, porque ele não tem discernimento para saber que dormir mais cedo é melhor para ele, não tem esse discernimento. E eu não culpo ele por isso. Eu acolho, eu ensino, eu explico, eu boto no colo e mando dormir. Faz desse jeito com você, se acolhe. Cada dia que passa, o seu grau de consciência se eleva e você vai começando a enxergar a vida, enxergar as relações, e se enxergar de uma forma diferente e você naturalmente decide melhor. Se culpar não adianta de nada. Então não perca tempo se culpando. Busca identificar aquilo que você fez e que te causou algum dano, alguma dor e busca desenvolver uma competência, treinar uma nova competência, administrar aquele comportamento, mudar aquele padrão. Identifica o que você fez que te fez sofrer e busca mudar. Lembrando que o processo de mudança é um processo longo. Até mesmo para ser feliz e para desenvolver autoestima, você vai ter que ter um pouquinho de trabalho. Gente, ter autoestima é muito bom. Ser feliz é muito bom. Quais são as coisas que vocês conhecem que são muito boas nessa vida e que são fáceis? Conta para mim. Escreve aqui no chat. Quais são as coisas que são maravilhosas e que são ó, melzinho na chupeta? Facílimo de conseguir. Terminei com o ficante após 5 meses porque descobri que ele era casado. Ih, que barril, hein? Tô sofrendo muito por não ter percebido e por sentir falta dele. Primeiro, não ter percebido o que eu falei. Quando a gente toma uma decisão baseado no nível de consciência que a gente tem que se acolher. Eu não tenho culpa.
Não é você que foi enganada e que foi iludida que está errada nessa história. Gente, a gente tem que inverter nos valores. Quem está errado é quem mente, trai, engana. Não somos nós que agimos na amorosidade e na inocência. E sentir falta do cara é natural, meus amores. Por isso que a gente tem que ter muita autoconsciência emocional. Porque pra gente se apegar, mesmo uma pessoa que não é bacana pra gente, é daqui pra ali. Mas, ó, fica muito tranquila que isso que você sente por ele, se você não alimentar, amiga, não alimenta, bloqueia esse abençoado, para de seguir ele nas redes sociais, dá um chá de sumiço nele na tua vida, que com o tempo vai passar. Vai passar, fica muito tranquila. Se ele tá fazendo isso com a esposa dele, é porque se você estivesse no lugar dela, você estaria passando pela mesma coisa. Então foi um livramento você se livrar dessa pessoa, tá bom? Se acolhe, compreenda que você decidiu segundo a sua consciência e segue tua vida. E não alimenta um sentimento por uma pessoa que faz isso com uma amiga nossa. Porque a mulher dele é amiga nossa. Porque ela tá lá passando o que a gente podia estar passando, o que eu já passei. E eu não desejo isso pra ninguém. Me culpo demais e não queria ser tão intensa assim. Você é intensa ou você é desesperada por relacionamento? Eu já expliquei direitinho o que isso significa. Busca se entender. O problema não é ser intensa. Não se culpe por ser intensa. Eu mesmo amo ser intensa. Eu acho uma delícia ser intensa. Aí eu vivo tudo intensamente. Quando eu tô com uma pessoa, eu tô lá entregue, eu confio, eu vivo tudo do jeito que eu tenho que viver, com tudo que eu tenho. Faz parte da minha natureza. Mas a minha intensidade não me faz sofrer. Hoje, muito pelo contrário, a minha intensidade me dá muito prazer mesmo, porque faz parte da minha natureza e eu sou fiel à minha natureza. Se você está sofrendo porque você acha que é intensa, você pode ser que seja de fato intensa, mas aí tem dependência emocional, tem projeção, tem baixa autoestima, essas coisas fazem sofrer. A intensidade pura e simples não faz sofrer, não. Eu espero de coração que vocês tenham conseguido compreender a minha mensagem. Ou seja, Tati, o que eu faço? Foi essa pergunta que chegou na minha caixinha. Tati, o que eu faço? Eu sou muito intensa e ansiosa nos relacionamentos. Meus amores, intensidade não faz mal a ninguém. Se faz parte da sua natureza, aprenda a lidar com ela. Agora, todas as coisas que a gente ama justificar com a intensidade, aí sim. Porque como eu falei no início da live, é muito mais bonito para nossa carinha dizer assim, eu sofro porque eu sou intensa, eu sofro porque eu me entrego demais. Meus amores, isso não é verdade. Não é a intensidade que está te fazendo sofrer. A intensidade, o que está te fazendo sofrer é o seu desespero por relacionamento. É o seu desespero por viver uma história de amor. É o seu desespero por um cara que talvez não tenha nada a ver com você. É a sua baixa autoestima, é a sua dependência emocional. É isso que te faz sofrer. Não é a sua ansiedade. Vamos colocar os pingos nos is, porque não tem problema nenhum em ser vulnerável. Não tem nada em ser vulnerável, não tem absolutamente nada de se sentir ansiosa, em ter crise de baixa autoestima. A gente está aqui justamente para conseguir lidar com esses reveses e virar esse jogo. Não estamos aqui para ficar se enganando, não, e botar a culpa na intensidade e ficar se enganando. Sinto que não posso mais viver sem ele. Pode sim, tá? Pode sim. Brigamos por conta do celular e eu terminei com ele e já tinha 3 dias. Hoje mesmo implorei para ele me dar uma chance. Amiga, eu busco assim muitíssimo, eu busco muito ser neutra nos meus conselhos, porque eu acredito que cada pessoa tem que viver aquilo que está sentindo, por mais que seja para se ferrar, porque tem lições importantíssimas que a gente só aprende se lascando muito. Eu mesma, gente, para aprender o que eu sei, e eu ensino para vocês hoje, meu Deus, eu tive que catar cavaco durante décadas na minha vida, sério. Foi chifre atrás de chifre, vexame, vergonha, humilhação. Nossa, foi assim uma marmota, foi um fiasco. Eu aprendi o que eu sei passando assim por perrengue atrás de perrengue. Estudando muito, sofrendo muito, tomando muito no cu. Então, assim, eu no seu lugar, não pediria para voltar de jeito nenhum. De jeito maneira. Como eu falei, a dor passa. Um fim de relacionamento dá para superar. Tem uns que são mais rápidos e tem uns que demoram mais um pouquinho.
Mas, se o relacionamento não tá bacana, vale a pena transpor essa barreira e passar um pouquinho mais tempo sofrendo para superar alguém que faz mal do que ficar tentando ficar com alguém que te faz mal a vida toda. Pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Não vou falar o que é para você fazer, porque é a tua vida, é a tua realidade, são as tuas dores, é a sua intensidade, é a sua paixão, são os seus sentimentos. Não vou falar para você fazer. Você faz aquilo que você achar melhor para que você aprenda as lições que você precisa aprender. Mas eu já assisti esse filme. E eu não gostei não, viu? Melhor do que a gente aprender com os nossos próprios erros é aprender com os erros dos outros. Eu sem pedir para voltar para os ex, já tomei um monte no cu, imagina pedindo. Deixa eu ver aqui. O meu namorado é perfeito em quase tudo. O único defeito dele é não deixar ver o celular do jeito nenhum. Mas fora isso, ele me trata igual uma princesa e temos 3 meses juntas. Ah, eu não tinha lido essa mensagem de cima. Então, meus amores, o que eu penso em relação a celular? Eu acho muito bacana, sabe? Obrigada, meu amor. Eu acho muito bacana a gente tocar nesse ponto do celular. O que eu penso em relação a celular? Eu acho que quando a gente vive deixa essa live salva. Eu vou deixar, amor, vou deixar assim. Até parece que eu vou deixar vocês na mão. Vou deixar assim, para se precisar reassistir, compartilha com as amiga intensa, que fica sofrendo por causa da intensidade. Compartilha. Bora falar de celular aqui, gente. Bora falar porque eu gosto desse assunto. Deixa eu fazer uma live só para falar de celular. Então, de acordo com o que eu acredito, não pode existir segredos entre um casal. Mas eu acho que essa confiança, essa cumplicidade, essa intimidade tem que ser uma coisa conquistada. Eu não posso, por exemplo, querer ver à força o celular da pessoa que está junto comigo. Pode ser que ela não esteja aprontando e que não esteja fazendo nada demais, mas só o fato de eu querer, de forma impositiva, entrar na intimidade dele, no espaço dele, ele se sente retraído. Se eu conheço um cara em 3 meses, eu particularmente, de acordo com o meu modelo de mundo, 3 meses é muito pouco tempo. Eu não ia me sentir à vontade de permitir que o cara ficasse mexendo no meu celular. Eu não ia me sentir à vontade. Eu não gosto nem que o meu filho fique mexendo no meu celular. Eu acho algo muito íntimo. Eu acho que um casal não deve ter segredos um com o outro. Mas não que seja uma regra eu ter a senha e ficar bisbilhotando no celular. Mas, por exemplo, o celular tocou? Amor, atende aí pra mim, por favor. Chegou uma mensagem? Amor, você lê a mensagem aí pra mim, por favor, que eu tô aqui tomando banho? Esse tipo de coisa eu acho bacana, mas na minha opinião tem que ser alguma coisa natural e uma intimidade conquistada e não forçada. Tipo, conheci ele semana passada, agora já que a gente tá namorando, cada um tem que ter a senha do celular do outro. Calma, né, gente? A intimidade, a liberdade, a confiança é algo que tem que ser conquistado. Não é automático. Pediu em namoro, me dá a senha do celular. Não é assim que funciona. Mas uma coisa é fato. Se você tá com a pessoa há anos e você não pode mexer no celular dela, se ela vai com o celular dela pro banheiro, bebê, aí tem. Aí tem. E a gente que é mulher, a gente sabe. Então a gente não precisa nem olhar o celular para saber quando o cara tá aprontando. Porque se ele tá colado no celular, se ele não abre nenhuma mensagem na sua frente, se ele tem pânico de você olhar o celular dele, é porque aí tem. Vamos combinar? Vamos combinar que aí tem? Gente, quem não deve não teme, é muito simples. É muito simples. Tati, eu preciso muito ter mais seletividade, pois escolho sempre errado e sofro muito. Sim, meus amores, eu diria que 90% das pessoas escolhem errado. Sabe por quê? Porque não se conhece. Se eu não me conheço, eu não sei quais são os meus valores de vida, eu não sei quais são os valores que para mim são importantes dentro de um relacionamento, eu não sei quais valores são importantes que o cara que tá do meu lado tem, que o boy tem. É importante que eu saiba, por exemplo, se ele é um cara família. Eu sou extremamente família. Eu sou coladíssima na minha família. E se pro cara que tá do meu lado, a minha família ou a dele for algo indiferente ou for algo que ele nem gosta de lidar, jamais vai dar certo, gente. Jamais. Eu, por exemplo, eu sou vegetariana. Vegetariana desde 2007 há tempo pra caralho. Acho que uns 14 anos já. Se eu me relaciono com um cara que acha isso um absurdo, ou que acha que vegetarianismo é uma bobagem, ou que se incomoda com o fato de eu não comer carne, porque acredite, gente, existe. Eu não me incomodo do cara comer carne, não me incomodo.
Só que tem muita gente que se incomoda com o fato de eu não comer carne. Eu não posso me relacionar com uma pessoa desse jeito, não posso, mas eu tenho que ter essa clareza. Se eu não tiver essa clareza, eu aceito qualquer pessoa que aparece e fico passando raiva. E se eu quiser passar raiva, meu bem, eu não vou arrumar um namorado, eu vou ali no meu quarto e tento dobrar um lençol de elástico. Eu não preciso arrumar um namorado para passar raiva. Não vou. Óbvio que lidar com conflitos é normal. Óbvio que em um relacionamento longo acontece crise que a gente tem que lidar. É óbvio que a gente precisa assim negociar, ceder um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho ali, todo mundo se ajeita, todo mundo se organiza. É óbvio que eu não estou dizendo que o relacionamento tem que ser um mar de rosas. Mas tem algumas coisas que vocês têm que concordar comigo que são inaceitáveis. Inaceitáveis pra gente. Pode ser que para outra pessoa não, mas para a gente é inaceitável. Eu vou falar para vocês uma coisa que para mim é inaceitável, mas eu não julgo quem aceita. Traição. Meus amores, eu não julgo pessoas que perdoam traições. Não julgo, não faço nenhum julgamento. Até porque quem perdoa que vai dormir lá com o cara, não sou eu que vou dormir com o cara. Então eu não faço nenhum julgamento. E eu sei que lidar com traição é muito doloroso. Então eu não julgo as pessoas que perdoam, eu acolho de todo o meu coração. Vocês têm todo o meu amor, todo o meu respeito, todo o meu acolhimento. Mas eu não consigo lidar com isso. Eu já tentei perdoar, eu já tentei ficar com a pessoa que me traiu e eu não consegui. Quando eu descubro, ou quando eu vivencio um comportamento assim, começa a abrir um abismo entre eu e a pessoa. Eu não consigo lidar com isso. E eu respeito isso em mim. O meu principal valor de vida, o meu principal, e eu sei disso, não é por achismo, não. Eu já participei, eu já fiz processo de coaching, eu já participei de diversos treinamentos, eu já fiz diversas ferramentas de autoconhecimento, então o que eu falo, eu sei, eu não falo, não trabalho com achismos. E o meu principal valor de vida é a verdade, é a integridade. Então tudo que é mentira, é traição, é obscuro, é duvidoso, para mim não serve. Eu sou muito transparente e gosto de pessoas transparentes. E eu tinha um padrão que escolhia muito homem safado, que trai, tanto que eu já fui muito traída. E é por isso que eu botei um ponto final na maior parte dos meus relacionamentos. Porque eu sei exatamente o que eu posso suportar e o que eu não posso. Eu sei, hoje eu tenho essa clareza. Então, se eu percebo que a pessoa, logo no começo da relação, tem esse padrão, eu já nem sou tão intensa assim. Daí eu já faço as coisinhas que tem que fazer, já busco viver intensamente o momento, mas eu não crio nenhuma expectativa. Nenhuma. E hoje eu sei lidar com isso muito bem. Mas foi uma construção. Não é algo que eu conquistei do dia para a noite. Não é a lidar com a minha ansiedade, eu venho trabalhando nesse processo há 3 anos. Não achem que uma pessoa que fala para vocês que vai mudar do dia para a noite, a mudança miojo vai acontecer, não vai acontecer. Desenvolver independência emocional, inteligência emocional, autoestima, saber construir relacionamentos bacanas depois de sair de uma série de relacionamentos fodidos, não acontece assim, meus amores, não acontece. Eu tô sozinha há 3 anos, eu escolhi ficar sozinha durante esse tempo para entender como é que eu funcionava e parar de me fuder tanto, porque dói demais. Dói demais e acaba com a nossa vida, acaba com a nossa energia, acaba com a nossa vida profissional, com a nossa vida financeira. A gente fica naquela rodinha do hamster, morrendo de correr, fica cansada, chorar, ficar desgastada e não chega a porra nenhuma. E não conquista porra nenhuma. E não é feliz no dia da nossa vida. Sai fora, quero isso não. Depois de 3 anos trabalhando e não tô dizendo que vocês precisam desse tempo. Tem gente que precisa de menos. Tem gente que precisa de mais. Esse foi o meu processo. A única coisa que eu digo e afirmo é que você desconstruir a sua maneira de ser, de agir, de pensar, não acontece assim, não. Se você vem sofrendo durante uma vida inteira em relacionamentos, você tem que entender o que é que está fazendo você sofrer. Se você tem uma dependência emocional, se você tem um desespero e uma ansiedade, você tem que entender por que você se comporta dessa forma e trabalhar na raiz desse problema. E a raiz desse problema, geralmente, é o seu amor próprio e a sua autoestima. E é isso que eu desenvolvo aqui. Então, não deixem de ficar comigo aqui nenhum dia da vida de vocês. Porque na semana que vem tem uma série de lives super especial. E no dia 26 do 4
Temos a linda, a sonhada, a tão esperada, planejada na jornada Ame-se. E temos também agora, gente, Tati Lauk no Spotify, com seus podcasts maravilhosos, babadeiros, para desenvolver autoestima, relacionamentos saudáveis, amor próprio, inteligência emocional e uma visão muito feliz dessa vida, que é muito maravilhosa e vocês não podem perder, porque eu quero que vocês sintam aquilo que eu sinto todos os dias. A paz de espírito que eu sinto todos os dias e a sensação de estar pronta para viver os melhores dias da minha vida a partir de agora. É isso que eu quero que vocês sintam de todo o meu coração e é por isso que eu tô aqui, tá bom? Fiquem sempre aqui comigo. Se vocês conhecerem alguém, alguma amiga que tá aí se arrombando, se lascando e botando a culpa na intensidade, compartilha essa live que vai ficar salva, que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito útil, porque a gente tem que se dar as mãos, gente, porque às vezes ser mulher não é fácil, então a gente tem que se ajudar, tá bom? E é por isso que eu tô aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Tati Aconselha, a próxima nossa live, a jornada, o podcast, o Instagram, o Facebook, o YouTube e a vida, que eu tô aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, até mais.